Supermentes ativar. De um lado, o Zan falaria, forma de um agente especializado em pesquisar modelos de inteligência artificial. E do outro, a irmã dele, a Jaina, diria, forma de um assistente especializado para preparar refeições adequadas para aumento da performance mental. Quem assistiu desenhos animados entre a década de 80 e 90, com certeza conheceu os irmãos alienígenas, o Zan e a Jaina. Eles ativavam seus superpoderes unindo os punhos e dizendo juntos, super gêmeos ativar. E quando eles diziam essa frase juntos, eles ativavam superpoderes que eles usavam para juntos resolver um grande desafio que era o tema do episódio do Super Gêmeos. E aí eu pergunto para você, qual é o seu superpoder? E com quem você está compartilhando o seu superpoder para criar uma super mind? E aí, você não está usando nenhum dos seus superpoderes? Não tem nem ideia como desenvolver? Então, na realidade, eu acho que o alienígena é você. Porque desde o início do ano, se você não está acompanhando a avalanche de lançamentos de modelos de inteligência artificial que a gente está tendo, você realmente não está no planeta Terra. O ano começou com uma velocidade inacreditável. Nós tivemos aí alguns fatos marcantes que a gente vai comentar sobre ele, mas o que a gente precisa compreender nesse momento é exatamente a evolução dessas ondas. Elas estão vindo com muita frequência, elas vão vir com muita frequência e com grande velocidade. É como diria um diretor da NVIDIA, que ele mais ou menos fez a gente refletir sobre como pode ser o nosso calendário da evolução tecnológica nos dias atuais. Interpretando essa agenda, o que a gente consegue ver é que cada dia equivale a uma semana, cada semana pode equivaler a um mês e cada mês equivale a um ano. Tamanha é essa velocidade. Então, nesse calendário, se a gente está agora começando março, nós já se passaram mais ou menos 2 anos. Entramos agora no terceiro ano dessa evolução tecnológica de 2025. Então, o que a gente está dizendo aqui não é mais sobre transformação digital. Isso daí já era. A gente já passou dessa fase há muito tempo. O que a gente está falando agora é da integração digital acelerada com a nossa consciência. A gente está falando de, por exemplo, raciocínio rápido ou raciocínio profundo. Nós estamos falando de cadeia de pensamento. Nós estamos falando de decisão autônoma. Estamos falando de linguagem natural. Estamos falando de conversas mais humanizadas, a diminuição do vale da estranheza e por aí vai. Isso aí tudo faz sentido para você? Você consegue concatenar essas ideias que a gente compartilhou agora? Entre 20 de janeiro e 6 de março desse ano, a gente já teve uma série de lançamentos de diversos modelos de inteligência artificial. E não foram poucos, não, foram muitos. Praticamente todos os principais tiveram presença dentro dessa agenda, E esse é um cenário extremamente positivo, mas também extremamente desafiador. Desafiador porque exige da gente um entendimento extremamente acelerado. Então, como a gente vai se posicionar no meio dessas várias ondas da inovação? A gente consegue perceber essas ondas? A gente consegue entender o momento ideal de entrar em cada uma dessas ondas? A gente começa a ter essa consciência integrada a esse mundo da tecnologia, da evolução acelerada dessas inovações. E vamos aí para esse nosso calendário, só para a gente listar um pouquinho, para esquentar a sua mente e fazer você refletir, por exemplo, no dia 20 de janeiro, esse você conhece, ouviu falar, porque esse aí foi unânime, Vou usar até o dia 20 de janeiro, não vou nem usar o dia 1º de janeiro, só para vocês terem ideia. Eu estou fazendo um calendário aqui entre o dia 20 de janeiro e 6 de março. No dia 20 de janeiro a gente teve o fato do DeepSeek. Por mais que ele já estivesse no mercado há alguns meses, foi no dia 20 de janeiro que ele despontou. Ele entrou num hype de fato ali e desse hype veio se consolidando, até porque o modelo tem as suas qualidades, ele surge como pervasivo, ele surge de uma outra região, diferentemente do núcleo que estava concentrado nos Estados Unidos, o DeepSeek surge na China, e ele surge, por exemplo, baseado numa técnica de cadeia de pensamento,
Chain of Thought, que é um código. E outra coisa, trazendo também um diferencial de ser open source, ou código aberto, né, mostrando até que, né, você tem um novo player grande, né, que ele já disponibiliza um novo formato para o consumo do mercado e sociedade. Né, você tem diversos modelos, depois a gente vai entrar para entender o que é o DeepSeek, porque ele é na realidade uma família com diversos modelos. Já no dia 23 de janeiro a gente teve o Perplexity Assistant, ou seja, a Perplexity na realidade ela é um bolo de modelos, porque ela não é necessariamente um único modelo, mas ela é uma orquestração de modelos de IA que criam para a gente um novo paradigma de pesquisa. Quando a gente já chega no dia seguinte, no dia 24, a OpenAI, sabendo do sucesso do DeepSeek, ela já lança o Operator, que o Operator seria um serviço dentro da família GPTs, né, dentro da família, na realidade, que une, né, os diversos modelos, que no caso da OpenAI, ela tem várias famílias de modelo, né, e o Operator, ela é um serviço de agente autônomo. Então ela já libera esse serviço de agente autônomo nos Estados Unidos para quem tinha a conta Pro. Felizmente eu estava com a minha conta Pro ativa, porém eu tive que ativar minha VPN para poder acessar e experimentar o Operator no mesmo dia. E pô, experiência sensacional. Já no dia 28 de janeiro, ou seja, 4 dias depois, o DeepSeek V3 é lançado. Então os chineses já tinham na manga um novo modelo e eles lançam exatamente para se posicionar, aonde o V3, né, ele já nasce aí com 67 bilhões de parâmetros, né, para poder disponibilizar mais modelos de IA para o mercado. No dia seguinte, dia 29/1, a gente já tem a Alibaba na própria China com Qwen. E aí você tem o Qwen, uma nova família de modelos de IA, dessa vez multimodais. Vejam só, eu estou só em janeiro. Tudo isso está fazendo sentido para vocês? Essas novas grifes, né, as novas terminologias, parâmetros, cadeia de pensamento, né, desempenho de linguagem natural. Isso nós só estamos em janeiro. Isso daí se acelera em fevereiro. Quando a gente entra em fevereiro, a Mistral lança o Lechet. E aí ela já lança o Lechet com diferencial de poder ter respostas ultra rápidas. Então, depois eu vou colocar aqui na legenda, caso necessário, mas acho que as respostas dele já trazem pelo menos 1.000 a 10.000 palavras em milissegundos. Ou seja, ele tem um processamento ultra rápido para respostas muito rápidas. No dia 17 de fevereiro, a gente tem um grande lançamento do Grok 3. Aí o Grok 3, de fato, ele entra, né, entregando um modelo extremamente potente, com raciocínio profundo né, a gente se estima aí 10 vezes mais potente que os modelos do mercado, e ele está em teste. Todos esses a gente consegue acessar e testar imediatamente, que isso é uma outra característica da inteligência artificial. Antes, a gente tinha que esperar ela ser adquirida, por exemplo, pela empresa que eu trabalhava. Normalmente ele vinha da empresa, eu usava, né, o computador da empresa, eu usava a internet na empresa, eu usava o Office na empresa, e depois eu tinha acesso a isso na minha casa. Com a inteligência artificial, isso acontece no dia seguinte, na hora seguinte, imediatamente, para a gente indivíduo. Então a gente já tem disponível o acesso a todos esses modelos que a gente está contando aqui. Isso eu estou no dia 17 de fevereiro. E eu sigo com isso. Já no dia 21, a Perplexity, que tinha lançado o Assistant em janeiro, ela lança o seu Deep Research, que é um recurso exatamente para você realizar pesquisas profundas, e depois nós vamos falar sobre isso também, quais são os grandes benefícios, né, dentro do seu arsenal de modelos voltado exatamente para pesquisa, que ele é, como eu já disse, é um novo paradigma de pesquisa. Só que no mesmo dia, no dia 21 de fevereiro, a OpenAI também disponibiliza o Operator para dezenas de países, inclusive o Brasil. Ficou mais fácil para mim, eu já tinha conta Pro, parei de usar VPN, né? Comecei a usar o Operator agora com mais frequência, com mais velocidade. E aí a gente segue no dia 23 de fevereiro com o Gemini lançando a versão 2.0 Flash, ou seja, a Google sempre correndo atrás aí, mas sempre se posicionando muito bem, porque ela tem um ecossistema de modelos sensacional. A gente vem no dia 24 de fevereiro com o Claude 3.7 Sonnet, que esse realmente fez a diferença e está fazendo a diferença.
Tá? Eu há muito tempo já acompanhava o Claude, usava na sua versão gratuita, e depois do 3.7 eu de fato comecei a assinar, porque dentro da minha necessidade ele cumpre diversos objetivos que são muito interessantes. Ele tem características extremamente interessantes para a gente poder desenvolver, por exemplo, argumentações, né, para a gente poder desenvolver algumas reflexões com textos mais elaborados. E ele surge, o 3.7, ele surge muito voltado inclusive para apoiar os desenvolvedores. O Claude, ele acaba se posicionando muito bem no mercado dos devs. Então ele é hoje um modelo de inteligência artificial extremamente usado por quem tem a necessidade de um raciocínio lógico, para quem desenvolve códigos. E de fato passa a ser um modelo aí extremamente representativo. Tá? Só o que acontece nessa mesma semana, né? No dia 24/2, o Claude, que é da Anthropic, lançando a versão 3.7, e já no dia 27/2, a OpenAI já entra também com tudo, trazendo o GPT-4.5, né, que traz aí um treinamento não supervisionado em larga escala. E aí, tudo isso está fazendo sentido para você? Ou seja, ele lança um novo paradigma em relação a modelos de IA, onde ele tem uma IA extremamente humanizada. Então aquele vale da estranheza ele vai se reduzindo, ou seja, eu já estou agora com acesso a um modelo extremamente humanizado. E aí, para quem não conhece os fundamentos da IA, acabou tendo dúvidas e achando o modelo ruim, porque ele estava realizando e pedindo tarefas que outros modelos deveriam resolver para depois você levar para um GPT 4.5. Então vejam só, não é o único modelo que vai resolver a sua tarefa, que vai resolver o seu problema, que vai resolver o seu desafio. Vejam que cada um deles é um superpoder. E você tem que conhecer esses superpoderes para que no conjunto desses superpoderes você tenha a condição de resolver um problema, uma tarefa, um desafio. E se você tiver isso em conjunto com outros, né, compartilhando com outras pessoas, você começa a criar suas superminds, as suas supermentes, que vão usando a tecnologia da melhor forma dentro de um flow natural e que vão ter muito mais poder para resolver problemas, tarefas, desafios. E quando a gente chega em março, e agora eu já vou para março, né? Ufa, nós estamos aqui, ainda bem que estamos no começo do março, senão esse vídeo não acabava nunca, né? Março a gente já tem a Amazon também entrando com a versão nova da Alexa, né? Ou seja, a gente está falando em comunicação humanizada e que é coisa mais robótica do que a Alexa, né? E aí agora ela passa a ser, a se utilizar de modelos de IA generativa, que depois a gente entra aí no mérito para poder dissecar como é que a Alexa, né, como é que está sendo esse cérebro da Alexa, mas ela já vem agora muito mais humanizada. E quando a gente fala de muito mais humanizada, a gente está falando exatamente no quê? Na redução do vale da estranheza. Porque debaixo da tecnologia, a gente tem um conceito que é o vale da estranheza. O vale da estranheza exatamente é aquela fronteira que a gente percebe a tecnologia de um jeito estranho. Então, no primeiro momento ela nos atrai, porque é uma coisa bacana, e depois ela começa a ficar meio estranha. E essa humanização da tecnologia, exatamente, ela vai reduzindo isso, deixando ela mais próxima do ser humano, ou seja, mais próxima do nosso comportamento, né, para poder fazer parte do nosso cotidiano, mas continuando a ser tecnologia. Então, imagina que você acordou no dia 20 de janeiro, tá? Você chegou na Terra no dia 20 de janeiro, ou você acordou para a vida no dia 20 de janeiro, e você tem agora em mãos um arsenal absurdo de superpoderes. E a questão é, você conhece e sabe usá-los? Porque não adianta ler notícia de mercado. Para quem está lendo notícia de mercado e não está entendendo nada, está perdendo as ondas da inovação. Você está perdendo de perceber a onda e você, por não entender os fundamentos e não conhecer o que está por trás, você não consegue saber o momento exato de entrar em cada onda ou primeiro de escolher a onda adequada para você. E eu sempre trago então esse disclaimer. São vários disclaimers que a gente traz, mas esse é muito importante que vocês sempre vão ouvir em quem está falando em especial de inteligência artificial, né? As tecnologias não vieram para substituir ninguém. As tecnologias vieram para potencializar, né, as habilidades, né, o conhecimento, os poderes dos seres humanos. Elas vão nos potencializar
elas funcionam como camadas adicionais, né, em especial do nosso cérebro. Então, o que a gente vai estar falando a partir de agora? Do nosso primeiro cérebro, que é a manutenção da nossa consciência, que é o que as tecnologias não têm. E aí depois a gente pode também entrar nesse outro disclaimer em relação à consciência ou não dentro das tecnologias como a inteligência artificial, que aí nós vamos entrar nos capítulos sobre AGI, né, a inteligência geral, sobre a ASI, a superinteligência, que aí de fato a gente começa a discutir esses conceitos de uma integração mais plena ou de uma absorção de consciência por essas tecnologias, mas isso é um outro capítulo, né? Que a gente precisa antes entender o que está acontecendo hoje de forma mais prática. Então, todo esse conjunto de lançamentos, a gente está falando sobre uma IA generativa. Tá? A gente sabe que a inteligência artificial já vem sendo desenvolvida há décadas, né? Há muitos anos. Os conceitos, os fundamentos, o aprendizado de máquina, ele já está presente no nosso cotidiano há muitos anos. Inteligência artificial, como esse termo, que vamos dizer assim, que é o nosso termo promocional, né, porque os tanto acadêmicos quanto técnicos, eles discutem essa terminologia, e aí também é outra pauta para se debater, é outro ponto que você tem que refletir se você entende o debate sobre se pode usar ou não a terminologia inteligência artificial para essas tecnologias de aprendizagem, né, de aprendizado de máquina, né, que ensinam as máquinas. Então, isso é um outro ponto que não tem que você ter uma resposta estabelecida. Você tem que entender os conceitos para acompanhar como esse debate está acontecendo, né? Tanto no meio acadêmico, tanto no meio acadêmico, quanto no meio corporativo, né, quanto na sociedade como um todo. Como as pessoas estão compreendendo, né, o que essas novas tecnologias. Mas, de fato, de forma prática, o termo promocional é inteligência artificial e é nele que a gente continua. Esse é um outro disclaimer que eu também utilizo, exatamente porque a gente lida com um público e se conecta com um público bem variado, né? Até pela minha experiência já de mais de 30 anos de mercado, tanto atuando com atividades de estratégia, marketing, tecnologia, com grandes empresas, médias empresas, com pequenas empresas, com mercado regional, nacional, multinacional, com literalmente dezenas de setores e segmentos que eu já tive a oportunidade de me envolver. E por ter um trabalho também mais consultivo dentro dessa minha jornada, eu sempre tive que mergulhar em cada um desses mercados, né, para poder compreender as características, para a gente poder ter uma visão estratégica e dessa visão estratégica poder desenhar aí o futuro, né, de cada empresa, de cada marca que nos contratava. Então a gente sempre veio exercitando um modelo mental que eu chamo de nexialismo, né, que nexialismo exatamente é você estar aberto a diversos repertórios, conseguir absorver o conhecimento desses repertórios e no decorrer do processo eles vão se conectando, eles vão criando nexo. E nesse nexo a gente vai tendo os insights, vamos tendo os conhecimentos, vamos tendo as ideias, né, vamos tendo as visões e nós vamos evoluindo. Por isso que há 30 anos eu sou contratado exatamente para encontrar o nexo, né, em setores, segmentos, marcas, mercados, as mais diferentes possíveis. E quando eu recebi esse superpoder da inteligência artificial, né, ou seja, os superpoderes também das novas tecnologias, eu vi a minha atividade exponencializar, né? Porque hoje eu tenho não só uma capacidade de elaborar mais esses nexos, né, criar novos cenários de uma forma muito mais rápida, porque agora eu conto, por exemplo, com o meu segundo cérebro, né, que ele vai... segundo cérebro? Talvez não, né? Porque eu vou falar muito também com você que é nutricionista, que é um profissional que tem uma atividade extremamente importante no dia de hoje, porque de fato você cuida do segundo cérebro do ser humano. O segundo cérebro é o nosso intestino. Então, se a gente está bem alimentado, o nosso cérebro está bem alimentado. Se ele está bem energizado, com os nutrientes corretos, ele está processando da melhor forma. Então ele está tendo a melhor performance mental. E se ele está utilizando uma nova tecnologia como inteligência artificial,
que requer novos modelos mentais, novos processos cognitivos, você está conseguindo absorver o melhor dessa tecnologia. Então, voltando para o que eu estava falando do nexialismo e do nosso processo, eu tenho hoje o terceiro cérebro, porque o segundo é o nosso intestino, que já está aqui devidamente posicionado, né? Então, nós temos o nosso terceiro cérebro, que ele pode servir para armazenar a nossa memória. Então, ou seja, eu não preciso gastar tempo, né, ou ter dificuldade de encontrar aquela informação que eu preciso, porque ela pode estar de uma forma caótica, armazenada, seja em ferramentas como Obsidian, como Notion, que você precisa conhecer. A gente pode ter o nosso quarto cérebro, né, o nosso terceiro, a nossa memória, o nosso quarto cérebro, que ele, na realidade, pode ser vários, né, 4 pontos que for que você quiser. E aí eu estou usando de forma só ilustrativa, que podem ser os nossos assistentes, onde eu organizo comandos, né, prompts, e esses meus prompts que antes eles estão espalhados dentro dos meus modelos de IA, eu posso organizá-los em assistentes, e esses assistentes vão sendo especialistas em determinadas tarefas, agilizando a minha vida. Eu posso ter o meu quinto cérebro, né, que ele pode ser o meu orquestrador, né, ou seja, eu posso ter um orquestrador desses vários assistentes e agora os agentes, porque eu vou ter também agentes. Os agentes, como o Operator da OpenAI, que já nos deu esse exemplo, eles têm autonomia, ou seja, eu não preciso desenhar necessariamente o escopo de cada tarefa. Eu preciso deixar claro no meu prompt qual é a tarefa a ser resolvida, qual é o objetivo que eu quero, e ele, o agente, de forma autônoma, ele vai resolver essa tarefa. Então vejam só o universo de superpoderes que eu tenho, e aqui uma ilustração de como a gente pode, falando na inteligência artificial, como eu posso organizá-los, né? Eu tenho o meu primeiro cérebro com a minha consciência mantida, que eu preciso ter o conhecimento para poder conseguir me integrar melhor nessas tecnologias e conseguir fazer com que essas tecnologias melhorem a minha consciência. Eu tenho o meu segundo cérebro, que é o meu intestino, que não adianta eu entrar nesse universo sem estar devidamente preparado. Eu tenho que estar fisicamente preparado. A minha saúde tem que estar com boa qualidade. Isso que é o bacana, é você começar amanhã a perceber que a inteligência artificial está melhorando a tua saúde. Então, as tecnologias, elas não entram meramente para resolver problemas de produtividade, aumento de ganhos, né, redução de custos. Elas entram, antes de tudo, para melhorar a nossa condição humana. Então, um dos diferenciais que a gente vai ter aqui nas nossas conversas é essa integração de fato da consciência com a tecnologia. A gente vai falar de negócios, vamos falar de mercados, mas nós vamos falar principalmente dessa integração. E como isso é importante para que a gente possa utilizar essas tecnologias da melhor forma. E eu trago mais um tema que a gente vai tratar durante todo esse período e que eu digo por isso que é importante a performance mental, porque a gente está falando de uma inteligência artificial generativa. Então a gente vai falar do generativo, nós vamos falar de transformers, nós vamos falar dos large language models, dos small language models, ou seja, a gente vai falar de um universo dentro do ambiente, dentro do guarda-chuva da inteligência artificial que demanda mais consciência, que demanda mais modelos mentais diferenciados para que a gente possa tanto compreender quanto utilizar essas novas tecnologias. A Qwen, por exemplo, a OpenAI, por exemplo, o Gemini, por exemplo, são modelos de inteligência artificial e por baixo deles eles vêm trazendo as suas famílias, né? E o que elas vão mostrando para a gente? Que cada vez mais a gente está tendo acesso a modelos de inteligência artificial multimodal. Então o multimodal nos pede uma nova forma de raciocínio. A gente não está mais simplesmente fazendo texto para texto. A gente não está mais simplesmente fazendo fala para texto. A gente já pode ter o vídeo, a gente já pode ter a imagem, a gente tem o som, a gente tem a musicalidade, a gente tem diversas habilidades criativas que estão dentro da gente e que muitas vezes não foram exercitadas. E se a gente não exercita essas nossas outras habilidades, a gente não vai conseguir usar toda a potencialidade dessas novas tecnologias. Então, multimodalidade é um dos grandes desafios
nosso, né, para a gente poder ser mais pleno no uso dessas tecnologias. E para isso tem que aprender. A base de tudo é o conhecimento. Enquanto a gente não conseguir absorver esses conceitos e compreendê-los, a gente vai ter dificuldade de entrar nessas ondas. Então você precisa rapidamente começar a aprender sobre essas tecnologias. Você tem que se expor a esses repertórios, você tem que começar a se expor a esses tópicos, palavras-chave, seja lá qual for a forma que você queira criar para você aprender. Eu sempre trago uma que eu me baseio exatamente no modelo clássico, né? Que é um modelo clássico da aprendizagem, que é aquele modelinho que ele cria um ranking, que é mais ou menos assim: se eu só ouço, eu aprendo 10%, e depois se eu ouço, se eu vejo, até chegar no se eu pratico. Se eu pratico, eu aprendo mais de 80%. Então, o que a gente tem hoje em mãos, as tecnologias que a gente tem hoje, são tecnologias que a gente já pode colocar em prática na mesma hora. Então, até dentro dos nossos cursos, workshops, palestras, dentro de tudo aquilo que a gente oferece, eu sempre tenho o meu desafio, que em menos de 5 a 10 minutos a gente já está em prática. Que mesmo para aquela pessoa, para aquele usuário que está distante do universo da tecnologia, que ele é mais durão, que tem aquele modelo mental mais teimoso, que não acredita que isso é para ele, em 5 a 10 minutos ele já percebe o benefício prático na vida dele. E depois, naturalmente, ele vai aplicar isso nos seus negócios, nos seus objetivos profissionais. Porque ele já vai estar praticando. Ele já vai ver que isso já é para ele agora. Ele não tem que chamar ninguém mais jovem, mais velho, para poder auxiliá-lo nesse entendimento. Essa tecnologia já é para ele. E, seguindo no nosso ranking clássico, porque eu não acabei, o prático é apenas aquele gancho para trazê-lo para a atenção, para que a gente possa engajar a sua atenção e esse engajamento poder seguir durante horas, dias, seguindo todos os programas que a gente tem também praticado. Para a gente chegar no ápice, que o ápice é o quê? Se eu ensino, eu aprendo mais de 95%. Então vejam só que a habilidade de ser professor, a atividade de ser professor, ou até o que nós diríamos, quem é professor é porque tem vocação. Esqueçam tudo isso. Ensinar é a melhor forma de aprender. Então a gente já tem que começar o primeiro momento de qualquer conversa, de qualquer processo que você tenha, você já pensando o seguinte: como é que eu vou organizar um curso sobre esse assunto? Como é que eu vou explicar inteligência artificial para minha família depois do que eu estou ouvindo aqui no que o Hamilton está me contando? Como é que eu devo sintetizar isso? Vou levar isso para um PowerPoint, vou organizar isso num texto. Ou seja, como é que eu vou transferir esse conhecimento? Se você logo no primeiro segundo já tiver essa postura, se você já absorver esse modelo mental que para aprender você tem que ensinar, mesmo que você não vá usar isso para ganhar dinheiro, né? O objetivo não é esse, vou gerar geradores de curso, não. Mas por que o mercado de geradores de curso cresce? Porque esse mercado, ele ensina muita gente. Então, mesmo que aquela pessoa não esteja monetizando, vendendo um determinado curso, ela absorveu um novo conhecimento e muitas vezes ela está ganhando dinheiro aplicando esse conhecimento. Mas por quê? Porque ela conseguiu absorver esse conhecimento. Então, existe hoje um grande processo que é a aprendizagem rápida, né? Além de ser rápida, eterna, né? O lifelong learning, que é um termo que a gente sempre ouviu, né? Eu sempre ouvi na minha vida, né? Lifelong learning, que coisa bonita, você tem que continuar aprendendo eternamente. Era uma coisa do tipo assim, terminei minha faculdade, vou fazer uma pós. Terminei a pós, vou fazer um mestrado. Terminei o mestrado, vou fazer outra pós. Vou fazer um outro curso. E a gente se prendia a esse modo mais tradicional de aprender. Hoje, você tem os teus superpoderes. Você tem as suas inteligências artificiais, os seus modelos disponíveis, que você pode mergulhar. Lembra lá dos recursos do Deep Research, né? Ou seja, da pesquisa profunda. Você pode mergulhar profundamente em qualquer assunto que você tenha interesse. Então você pode aprender. Agora, se você mergulhar nesse assunto com um modelo mental de que eu vou ensinar sobre isso, você com certeza vai absorver muito desse conhecimento e vai conseguir colocá-lo em prática
né, rapidamente, porque os conceitos vão ser absorvidos de uma forma muito rápida. E você agora, com todo esse arsenal de cérebros que eu te apresentei, imagina você agora consolidando o entendimento e o uso dos teus superpoderes. Então, rapidamente você vai conseguir compreender isso, e nós estamos apenas no início, né? Isso é apenas o início. A gente nem começou direito ainda essa evolução das tecnologias. Nós ainda estamos muito longe do que a gente ainda vai ver por aí. Mas isso vai estar acontecendo todo dia, como a gente viu nos últimos tempos, né? Já estou chamando de tempos 2 meses passados, né? Então, isso não é mais transformação, isso é de fato uma evolução rápida, que você precisa saber perceber as ondas, você precisa saber escolher as ondas e você precisa saber o momento ideal de entrar em cada onda. E é isso que a gente vai ter aqui nesses momentos, né? Conversando sobre as tecnologias, conversando sobre o mercado, sobre as evoluções, mas principalmente vamos discutir nesse momento do sunrise, que aí eu deixo aqui à vontade, né? O sol está nascendo lá atrás. Em algum momento nós vamos vê-lo. Se nós não conseguimos ver hoje, a gente vai ver nas próximas edições. Então, se você tem curiosidade de acompanhar o nosso sunrise, de ver o sol nascer, né, absorvendo novos conhecimentos, nos acompanhe aqui, né? A gente vai estar periodicamente compartilhando esse conhecimento e esse cenário, que a beleza do cenário é a beleza do cenário, né? Cada cenário tem a sua beleza. Esse é o superpoder que a gente tem também que desenvolver, porque não existe a melhor ou a pior inteligência artificial, né? Não tem o melhor ou a pior modelo, né? Dentro desse monte de nomes que eu coloquei, vocês podem até estar se perguntando: eita, mas qual é a melhor? Qual é que eu devo usar? O que a gente precisa é conhecer suas características para a gente conseguir perceber a beleza de cada cenário, porque eles vão acontecer de forma diferente e nós vamos ter vários cenários. Como esse cenário está mudando, né, a cada segundo, com o movimento das ondas, com o movimento das nuvens. É assim que a tecnologia vai se mostrar para a gente. A gente vai ter acesso a vários cenários. Cabe a gente entender as características de cada um e saber se eles são adequados para a gente ou não. É claro que também, para facilitar tudo isso, a gente tem uma plataforma, a Shape Together. Shape porque a gente tem que estar aberto sempre. Então a gente tem que estar aberto para se modelar para cada onda. Se as ondas estão calmas, puxa vida, eu posso ter um pranchão tranquilo, né? Um pranchão longboard. Puxa, as ondas estão muito grandes e muito rápidas. Cara, preciso me modelar para uma prancha mais ágil. Preciso estar ali preparado para pegar essa onda. Então o shape vem da gente estar aberto para poder se modelar, para conseguir aproveitar cada uma das ondas da melhor forma. Together, porque a gente viu que Superminds, my friend, a gente tem que ter esse conhecimento compartilhado, né? Porque se a gente está compartilhando e colaborando, a gente aprende mais, melhor e mais rápido. E é por isso que, naturalmente, a plataforma Shape Together, ela cria comunidades. Então a gente começou a entender a importância de criar comunidades de pessoas que compartilham de um mesmo interesse, né, que tem o mesmo engajamento em querer aprender, em querer conhecer. E dessas comunidades a gente vai formando o quê? Ecossistemas. Porque vão surgindo pessoas que têm problemas com pessoas que têm soluções. E naturalmente elas se encontram e vão fortalecendo esse ecossistema, que ele de fato gera resultados, né? Tanto resultados práticos, resultados profissionais, resultados financeiros, porque os negócios vão sendo gerados. E com a gente, a nossa pretensão dentro dessa jornada de conhecimento é poder oferecer o quê? As trilhas de conhecimento. Muito mais do que trazer, né, os e-books estruturados, os nossos e-books, as nossas apresentações, os nossos webinars, as nossas mentorias, elas têm o objetivo de despertar e mostrar as trilhas do conhecimento. Porque esse conhecimento é vivo, ele está acontecendo de forma dinâmica e eu não posso tentar restringi-lo, porque não tem nada definido, não tem nada acabado. O que a gente tem que ter é uma visão das trilhas, né? A gente tem que ter esse GPS macro para a gente ir seguindo o conhecimento conforme ele vai acontecendo. E é claro que a gente traz também esse conhecimento
baseado ali mais nos fundamentos, nas teses, para que tenham os pilares e as âncoras para que a gente possa usar bem esse GPS e navegar por essas várias trilhas, os nossos encontros para a gente poder debater e discutir, o nosso modelo de mentoria, né, os nossos workshops que são extremamente interessantes para empresas, porque em pouco período a gente desperta os insights, a gente traz as pessoas, os profissionais para esse mundo da inovação, porque não existe mais a empresa de tecnologia, existem agora, né, empresas e profissionais que usam mais ou melhor a tecnologia. Então a sua empresa, ela é de tecnologia, todos, não é mais a área de TI. Você está esperando ainda a área de TI liberar o acesso para o teu modelo de IA? A conversa não é por aí, porque a IA ela é pervasiva, então ela está sendo usada dentro da sua organização, quer queira, quer não. O que você precisa é trazer todo o seu grupo para esse ambiente. Então o que a gente vem praticando muito, tanto em workshops e palestras, tanto é esse despertar, quanto você criar o seu processo, apoiar as áreas que são responsáveis, como o RH e a área de tecnologia, em conduzir essas inovações dentro das organizações. Então, quer entrar nessa praia da inovação? Quer acompanhar as ondas? Quer conseguir perceber as ondas que estão vindo todos os dias? Quer saber o melhor momento de entrar em cada onda? Então eu te convido para conhecer mais do Shake Together. Se você quer mergulhar com mais profundidade nesse conhecimento, vem conhecer a nossa plataforma Shake Together, participar, né, das nossas comunidades, ter acesso ao ecossistema que está se formando e principalmente ter esse espaço para você absorver esse conhecimento da forma mais rápida, né, para que você possa estar preparado para entrar e participar dessa praia, né, cheia de ondas da evolução tecnológica. Então clique aí no link, venha conhecer mais sobre a gente e a gente troca uma ideia. Vamos juntos com Shake Together, be a shaper, my friend. Don't stop believing, hold on to the fire, be a shaper, mold what's ahead. Don't stop evolving, your strength takes you higher, be a shaper, the future will shine.